todo mundo fala que a lente zoom te deixa acomodado. Eu não sou um cara acomodado, eu vou pra cima, eu ando o evento inteiro, independente se eu tô com a lente zoom ou não. Eu tenho lente fixa e tenho lente zoom. Dá muita diferença na qualidade, no trabalho. Primeiro, você acha que você não tá acomodado. E eu não tô dizendo que você tá, não. Mas o que eu tô tentando te dizer é que quando você pegar uma lente fixa na mão, você vai ser ainda menos acomodado. Se você já caminha bastante, se movimenta bastante, você vai se movimentar ainda mais. Então, na minha opinião, sobre lente fixa e zoom, cada um tem a sua preferência. A maioria dos fotógrafos, sem sombra de dúvida, usa zoom. Agora, a maioria dos fotógrafos bons, que mais são conhecidos, sim, quase todos eles usam fixa. Quando eu comecei a estudar lá atrás, eu comecei a reparar nisso. E eu pensei, cara, se todo mundo que eu admiro, que eu gosto, usa lente fixa, tem alguma coisa que essa parada muda. E aí eu fui pesquisar, fui comprar, fui experimentar, e eu vi que elas são mais leves, elas são mais claras, elas são mais nítidas, elas são mais baratas, mas principalmente ela faz a gente pensar menos no equipamento e mais no nosso posicionamento. Então o que acontece? Normalmente quando a gente está com uma lente zoom, a gente se posiciona no lugar e faz o microajuste com o zoom. Quando a gente está com a lente fixa, esse microajuste é no corpo. E cara, o nosso psicológico praticamente fala pra gente, cara, tenta se movimentar o menos possível, você tá cansado, anda menos. Ou seja, a gente, para evitar a fadiga, a gente passa a chegar no lugar certo, mais certo. Sem precisar se agachar e, eita, tem que ir um pouquinho mais para frente, eita, tem que ir um pouquinho mais para trás. Então, na minha opinião, a lente fixa me faz eu não mais pensar nas minhas lentes. Então, quando eu estou fotografando, eu sei como ela se comporta. Porque, olha só, se você tiver uma 24-70 na sua mão, você tem 46 possibilidades para fazer uma foto. Se você tá parado aqui, eu tô parado aqui, você tá aí. Quando eu tô com uma 24-70, sem eu me mexer, eu tenho 46 possibilidades de foto. Como assim, Robson? Em 24, em 25, em 26, em 27, em 28, em 29, até 70. Ou seja, parece melhor. Quanto mais possibilidade a gente tem, melhor. Eu acho que é o contrário. Quanto menos possibilidade a gente tem, melhor. Olha só, quando a gente tem muitas opções, a gente normalmente não consegue decidir qual é que é a melhor. Quando a gente tem muitos planos, às vezes a gente fica em dúvida de qual plano seguir e acaba por não escolher nenhum. Tem um vídeo muito legal no YouTube que conta sobre o paradigma da escolha. Ele explica por que é melhor ter menos opções do que ter mais opção para a nossa cabeça. Então, o que acontece? Quando eu olho agora, mesmo sem câmera, eu sei exatamente, se eu tivesse uma 35 na minha mão, o que eu conseguiria compor. Se eu tivesse uma 50mm na minha mão, na minha lente, na minha câmera, eu saberia exatamente quanto disso aqui estaria a composição. Ou seja, eu não preciso mais ter a câmera na minha mão para saber a distância que eu preciso estar para fotografar em 35, a distância que eu preciso estar para fotografar em 50. É uma parada um pouco mais avançada, e nem todo mundo consegue entender isso. Mas é uma parada assim, ó, eu consigo entender como é que funciona a junção dos planos no fundo da minha fotografia. Que a 35 funciona de uma maneira, a 50 funciona de outra. Você consegue entender isso? Sim. Por exemplo, se você está em 24mm, os planos lá no fundo eles se afastam. Se você coloca em 70, os planos se comprimem lá no fundo, certo? Então o que acontece? Eu consigo saber exatamente como isso se comporta com a 35 e como isso se comporta com a 50 e como isso se comporta com a 85. Ou seja, eu consigo ter mais precisão das coisas. Então, por exemplo, se eu quero fotografar, eu aqui, tá? E essa caneca que está aqui na minha frente, eu quero tudo isso em foco. Enquanto você teria que focar na sua 24-70, qual abertura você teria que usar? Aí, digamos aí, uma abertura 5, 6 para cima, 8, depende. Tá, peraí. Depende do quê? Então, depende de quanto você quer a nitidez do foco, né? Em tudo. Porque se você tá em 2.8, ela, por exemplo, a 24-70 é 2.8. Ela vai dar um desfoque. Ou se você focar aqui, vai desfocar o seu rosto. Focar no seu rosto, desfoca a caneca. Tá, mas não é só isso que depende, não. Tem uma outra coisa que depende mais do que isso. A distância focal. Isso quer dizer o quê? Se eu quiser foco nessa caneca e no meu rosto, depende da abertura que eu vou ter na minha lente, na minha câmera, certo? Certo. Agora, vamos lá. Ó, a composição é só isso aqui, tá? Eu quero o mais focado possível em 5.6. Qual milímetro você usaria? Aí ia dar mais ou menos vai perto de 50. Sabe por quê? Quanto mais a grande angular for sua lente, menos vai desfocar. Então, eu, Robson, pegaria minha 24mm, 24-70 em 24mm, chegaria bem próximo, e em 24mm, em 5.6, isso aqui ia desfocar bem menos do que se eu fosse para trás e colocasse em 70. Em 70, mesmo no mesmo 5.6, ia desfocar muito mais essa caneca. Entendi. Do que o meu rosto.
Ou seja, o que eu estou tentando te falar, Levi? É difícil a gente saber qual abertura a gente quer para o tanto de desfoque que a gente quer numa lente zoom. É muito difícil a gente saber. Agora, na 35 e na 50 eu sei exatamente. Por quê? Porque não muda, é sempre igual. Então eu estou acostumado a isso, eu estou habituado a isso. Quanto mais a gente se acostuma com a nossa câmera, com a nossa lente, mais a gente domina ela. Então o que acontece? Eu gosto muito da lente fixa por conta disso. Por esses detalhes bem técnicos que são difíceis para entender. E na lente zoom é quase impossível a gente dominar tudo isso. É possível? Claro, talvez seja possível, mas é muito mais difícil. Eu paro para pensar, por que eu vou trabalhar com algo que é mais difícil se eu posso trabalhar com algo que é mais fácil? Porque para mim o equipamento tem que facilitar a minha vida, não dificultar a minha vida. Tu entende, Levi? Então o que acontece? Eu não estou dizendo que é melhor ou pior, eu estou dizendo que é diferente. E quando a gente vê a maioria dos fotógrafos, dos bons fotógrafos, fotógrafos que a gente admira, usando fixas, tem um motivo, né? Existem vários pequenos motivos que fazem essa decisão das pessoas.